Então, na aula passada, depois que eu cheguei em casa, que eu me dei que eu estava preocupada com o tempo, eu terminei na metade do versículo. O versículo na minha Bíblia, o versículo 20, a metade dele está numa página e a outra metade está na outra página. E eu parei no meio do versículo. Mas, só pra gente relembrar, né? O capítulo 7, ele nos conta de Jesus chegando ali na festa das cabanas, né? Ou na festa dos tabernáculos. Lá no 7:14 diz quando que Jesus chegou na festa. Ele chegou no meio da festa, quando ela estava na metade da semana, tá? E o capítulo 8, ele é a continuação ainda dessa festa, certo? E a gente tem ali, ainda antes de chegar no 8, desculpa, no 7:37, ó, o que está escrito no 7:37? Como é que começa o versículo 37 do capítulo 7? Quem pode? No último e mais importante dia da festa. Isso, tá bom, até aí, ó. No último e mais importante dia da festa. Então, todo esse capítulo 7 é sobre a festa das cabanas. Ele chega na metade e aqui no 37 ele começa a descrever o que aconteceu no último dia. E daí começa o capítulo 8, e o capítulo 8 é a continuação do que está acontecendo nesse último dia. Então, na semana passada, a gente viu ali do 12, onde diz assim: falando novamente ao povo, Jesus disse. O que ele disse? Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Então, esse aqui é o segundo eu sou de Jesus dentro do livro de João. O eu sou é o nome de Deus, né? Eu nunca sei dizer aquela Yahweh. Eu nunca sei. A Rosane que sabe, mas ela não tá aqui hoje. Yahweh. Não sei se eu vou assistir. Acho que é isso. Acho que é assim, tá? Que o pessoal também usa no português o Jeová, né? Que é o nome... Que é o nome, mas é que Jeová não tem nada demais. Jeová tá certo, Jeová é o nome que a gente escutaria, né? Na língua deles, que significa... Ah, não, mas esses são os testemunhas de Jeová, não tem nada a ver com o nome Jeová, tá? É outra coisa. Então, eu sou aqui, que Jesus fala então pela segunda vez. A primeira vez ele diz que ele é o pão da vida, o pão que desceu do céu, e aqui ele diz que ele é a luz do mundo. Daí a gente viu todo o contexto ali da festa, que essa festa dos tabernáculos, ela celebra esses 40 anos de peregrinação do povo de Israel pelo deserto, e uma das coisas que eles celebravam era a luz que Deus deu para eles durante todo aquele tempo. Imagina assim, nossa, se falta luz aqui, a gente já fica, já tá difícil, imagina eles no deserto. Deus supria toda a luz que eles precisavam, então eles celebravam isso dentro dessa festa. Todas as noites eles acendiam as velas, e Jesus, muito provavelmente aproveitando esse momento, deve ter dito para eles: eu sou a luz do mundo. Então a gente viu isso na aula passada, e daí a gente foi até o versículo 20, eu vou ler de novo o versículo 20. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. E eu parei aqui, tá? Porque eu não virei a página da minha Bíblia. Só que o versículo continua. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Então ele falou todas essas coisas, eles queriam prendê-lo já várias vezes, mas não conseguiram prendê-lo de novo. Por quê? Porque a hora dele não tinha chegado. Deus, ele está no controle de todas as coisas. Então, nada acontece sem a permissão de Deus, sem o controle de Deus. Mesmo quando coisas ruins acontecem, Deus poderia ter impedido de acontecer. Deus deixou acontecer porque ele tinha um propósito. Oi, queridas. Porque ele tinha um propósito. Tá? Então, eu vou continuar lendo a partir daqui, do 8. Eu vou ler então a partir do 21, que vai ser o que a gente vai estudar hoje. Então, 8, 21. Mais uma vez, Jesus lhes disse: eu vou embora, e vocês procurarão por mim, e morrerão em seus pecados. Para onde vou, vocês não podem ir. Isso levou os judeus a perguntarem:
Será que ele irá matar-se? Será por isso que ele diz: para onde vou, vocês não podem ir? Mas ele continuou: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não crerem que eu sou. De fato, morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança, e digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Eles não entenderam que lhes estava falando a respeito do Pai. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito isso, essas coisas, muitos creram nele. Muito bem, então vamos voltar lá para o 21, né? Então o 21 começa assim: mais uma vez. Mais uma vez quer dizer que ele já tinha dito isso outra vez. A gente viu isso lá no capítulo 7. Ó, então, mais uma vez, Jesus lhes disse: eu vou embora e vocês procurarão por mim. A gente viu esse versículo, Jesus falando praticamente a mesma coisa, lá no capítulo 7, versículo 31. Eu quero que vocês voltem. Capítulo 7, versículo 31. Desculpa, eu falei 31, não, é 34. 34? É, 7:34. Tá, eu vou ler. 7:34. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei. E aqui também eles não entenderam o que Jesus tinha dito. Então, Jesus já tinha dito isso para eles, lá no 7:34, que foi ali no meio da festa. Agora ele está no último dia da festa e ele repete isso para eles. Vamos voltar lá para o 8:21. Só que agora ele dá mais informações. Olha o que ele diz: eu vou embora e vocês procurarão por mim. E morrerão em seus pecados. Já perguntei isso para vocês antes e vocês acertaram a resposta. Foi a Neuci que respondeu da outra vez. O que vocês acham que significa morrer em seus pecados? Incredulidade. Hã? Eles não creram. Isso, mas o que significa morrer em seus pecados? Morrer na alma, né? A alma. E a alma vai para onde depois que morre? Para o inferno. Muito bem. Então, morrer em seus pecados significa ir para o inferno. Todas as pessoas têm pecados, mas as pessoas que colocam a sua fé em Jesus, Jesus pagou o preço do pecado delas. Ele levou o pecado dessas pessoas. Então, quem coloca a sua fé em Jesus não morre em seus pecados, porque creu em Jesus. Agora, quem não creu, como eles aqui não estão crendo, eles vão morrer em seus pecados. Significa, eles vão para o inferno. Eles vão ter uma morte eterna. Eles vão ter uma punição eterna. Jesus está dizendo isso para eles. Vocês já passaram do ponto. Vocês já sabe que Deus ele vai dando chance para as pessoas, né? Ele vai falando para a pessoa, vai colocando outras pessoas na vida da pessoa, vai dando oportunidades para a pessoa se arrepender, dela seguir a Deus, e a pessoa vai resistindo, a pessoa, não, agora eu sou muito novo, não, agora eu tô preocupado em ganhar dinheiro, sabe? A pessoa vai deixando para depois. Ah, não, depois eu vejo isso. Não, mas eu sou uma pessoa boa, eu faço mais coisas boas do que ruins, quando eu morrer eu vou estar bem. Eu vou ter um monte de coisa boa que eu fiz algumas coisinhas ruins, mas no final eu tô no crédito. É assim que as pessoas pensam. Quem pensa assim vai morrer em seus pecados, porque eu preciso crer em Jesus para ser salvo, porque eu não tenho como me salvar dos meus pecados.
Vamos parar para pensar, mesmo na lei humana, certo? Mesmo na nossa lei aqui, na lei do Brasil. Vamos supor que eu sempre fiz tudo certinho. Tudo. Nunca quebrei nada da lei. Fiz tudo que a lei manda. Daí um dia eu vou lá e roubo um banco. Adiantou eu ter feito tudo certinho. Vamos supor que eu vivi 90 anos. E daí com 90 anos eu vou lá e roubo um banco. Eu passei 90 anos fazendo tudo certo. Mas com 90 anos eu fui lá e roubei o banco. E daí? Eu vou ser condenada pelo meu crime? Vou, não interessa. Eu posso ter 100, eu posso ter 120. Não interessa. Eu posso ter feito tudo certo a minha vida toda. Eu fiz uma coisa errada. Eu vou ter que pagar pelo que eu fiz. Por que para Deus é diferente? Não é? Se na lei dos homens, se a pessoa fez tudo certo e fez uma coisa errada, ela vai ter que pagar pelo crime dela? Agora imagina na lei de Deus, que é puro, santo e perfeito. Então a gente não tem como se salvar. Eu tô falando isso para dizer que não tem como chegar para Deus e dizer assim, mas eu fiz um monte de coisas certas, só não crie em Jesus, por exemplo. Não interessa. Só tem um jeito de tu ser salvo. Tu precisa te arrepender dos teus pecados e colocar a tua fé em Jesus Cristo. Só tem um jeito, porque tu não tem como te salvar. O que eu vou fazer com os meus pecados? Com os pecados que eu já cometi na minha vida, com os pecados que eu ainda vou cometer? Porque a gente nasceu pecador, a gente continua pecando, mesmo crendo em Jesus Cristo. Claro que a gente peca muito menos e a gente deve cada vez pecar menos. Esse é o padrão normal da vida cristã. A gente vai crescendo em maturidade e a gente vai pecando menos, certo? Mas a gente não para de pecar até morrer. Então, se eu depender das coisas boas que eu faço para ser salvo, eu nunca vou ser salvo. Então, eu preciso colocar toda a minha fé em Jesus Cristo. Saber que eu estou sendo salva porque Jesus pagou o preço do meu pecado. E confiando nele. Eles não creem em Jesus. Então, o que Jesus está dizendo para eles? Vocês vão morrer nos pecados de vocês. E aqui, imagina assim, Jesus ele é onisciente. Aqui essas pessoas já passaram do ponto. Aquela pessoa que já teve todas as chances na vida dela e eles não creram. E aqui Jesus disse, vocês vão morrer. Agora não tem mais volta. Porque vocês não quiseram crer, agora vocês não vão crer mesmo. Eu não sei quantos de vocês já viram, já estudaram, ou já viram algum filme, alguma novela sobre os 10 mandamentos, né? E daí, ou melhor, das pragas do Egito, lá do povo do Egito. E tem lá a história do faraó. E o faraó é alguém que é rebelde contra Deus. Então, Deus manda Moisés e Arão ir lá falar com o faraó, para o faraó deixar o povo ir. E o faraó, ele resiste. E daí a Bíblia diz assim, que ele endurece o coração contra Deus. Ele endurece o coração contra Deus. Até chega um ponto que a Bíblia diz, Deus endureceu o coração dele. Então, essa é uma realidade. Aquela pessoa que muitas vezes rejeita a palavra de Deus, rejeita Deus. Chega um ponto em que não tem mais volta. A gente não sabe qual é esse ponto, tá? A gente não tá aqui para julgar isso. Mas a Bíblia deixa claro, e aqui é um exemplo. Aqui Jesus está dizendo para eles, vocês vão morrer nos pecados de vocês. Agora aqui já não tem mais volta, vocês não creem mais. Já acabou as chances de vocês, tá? Então, e Jesus diz, para onde vou vocês não podem ir. Porque Jesus está se referindo à sua morte. Para onde é que Jesus vai depois que ele morrer? Para o céu. E ele está dizendo, vocês não vão poder ir para o céu. É isso que ele está dizendo. Por quê? Porque vocês já decidiram não crer. E agora é Deus que está endurecendo o coração de vocês. E agora vocês não vão crer mais. Ele está praticamente profetizando contra eles que eles não vão crer mais e que eles estão condenados ao inferno. De tanta incredulidade, de tanta rebeldia, com todas as evidências que Jesus já deu para eles. Jesus está falando, lembram, com os líderes religiosos. 22. Isso levou os judeus, judeus, como a gente viu desde o início do livro de João, sempre que fala os judeus, são os líderes religiosos. Isso levou os judeus a perguntarem, será que ele irá matar-se? Será por isso que ele diz, para onde vou vocês não podem ir? E aqui a gente tem que entender um pouquinho de história de novo, para entender o que eles querem dizer com essa frase. Será que ele irá matar-se? Então, dentro dos costumes dos judeus naquela época, eles criam que o pior pecado que existia era o suicídio.
Era o pior pecado que tu poderia cometer. Era te suicidar. Isso era o que os judeus criam, tá? Estou explicando pra você o que eles criam. Então, o que eles estão pensando aqui? Eles estão pensando que Jesus quer se matar. Que Jesus vai se suicidar. Então, como era o pior pecado que existia, eles acreditavam que a pessoa que se suicidava, ela ia assim para o lugar mais horrível dentro do inferno. A Bíblia ensina que o inferno tem lugares piores e lugares melhores, tá? Mas tem lugares bem piores. Então, eles acreditavam que a pessoa que se suicidava ia para o pior lugar no inferno. Então, o que eles estão dizendo aqui? Ah, ele está dizendo que a gente não vai poder ir para onde ele vai porque ele vai se matar e ele vai ir para o pior lugar do inferno. Olha só o que eles pensam de Jesus. Então, como a gente que é religioso, que conhece a lei, que segue a lei, então a gente que é perfeito, a gente vai para o céu. Mas ele, como vai se matar, ele vai para o inferno, ele vai para o pior lugar. É isso que eles estão fazendo quando eles falam isso. Eles estão debochando dele. Ah, então é isso que ele quer dizer. Ele vai se suicidar, ele vai acabar indo para o inferno, para o pior lugar, e a gente vai para o céu, a gente vai estar no que eles diziam, o seio de Abraão. A gente vai estar com Abraão, a gente vai estar com Jacó, a gente vai estar com Isaac, com Moisés, com todos os profetas, e ele vai estar lá no inferno. Então eles debocham dele quando eles falam isso. O 23. Mas ele continuou: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Então aqui Jesus diz para eles: vocês pertencem a este mundo. Eu não pertenço a esse mundo, eu sou do céu. E aqui tem um conceito muito importante que toda a Bíblia ensina, tá? E que está resumido aqui nesse princípio, mas eu acho muito importante a gente entender. O que Jesus está falando aqui é o seguinte: a Bíblia, por exemplo, a gente está num outro grupo estudando o livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse tem várias vezes que Deus se refere aos ímpios, aos incrédulos, como moradores da terra. São aquelas pessoas que tudo que elas têm são coisas materiais. Elas são apegadas a essa terra. Elas são apegadas ao dinheiro, elas são apegadas até mesmo à família. Elas são apegadas às coisas daqui. A sua honra, a sua dinastia. Tudo que elas têm, os tesouros delas, todo o foco, toda a energia delas está nas coisas materiais. São as pessoas que não conhecem a Deus. E existe um outro tipo de pessoa. Existe a pessoa que a sua pátria é o céu. Você sabia que a Bíblia diz que quando a gente coloca a nossa fé em Jesus, quando a gente recebe uma nova vida, a gente recebe uma nova cidadania. Praticamente assim, quem verdadeiramente é discípulo de Jesus não é brasileiro, não é americano, não é iraniano, não é israelense. Quem verdadeiramente conhece a Deus é cidadão do céu, porque nasceu de novo. E a sua terra é o céu, e a sua esperança é o céu, e o seu tesouro está no céu, e ele sonha com o céu. Ele não sonha com essa terra, ele não sonha com as coisas mundanas, com as coisas deste mundo. Basicamente, a Bíblia diz que existem dois tipos de pessoas: as pessoas dessa terra, que não conhecem a Deus, que a sua esperança é tudo que esse mundo dá, e as pessoas que conhecem a Deus, as pessoas que são do céu. Tem o livro de Colossenses, né, Vasti, que a gente adora em escola. No outro dia a gente adora ler o livro de Colossenses. Todos os versículos de Colossenses são os meus favoritos. Eu também. Então, Colossenses fala, né, que a gente tem que estar com a mente nas coisas celestiais, não nas coisas deste mundo. Então é isso que Jesus está dizendo para eles: eu não sou desse mundo, eu sou de outro mundo, eu sou do céu. E todos os que creem em Jesus são como Jesus, são do céu. A Bíblia diz que quando a gente verdadeiramente crê em Cristo e coloca a nossa fé em Cristo, a gente passa a fazer parte do corpo de Cristo. E a Bíblia diz que a gente está assentado nas alturas com Cristo. A Bíblia diz que Jesus, depois que ele ascendeu, ele sentou à direita de Deus no céu. E a Bíblia diz que todos os que conhecem verdadeiramente a Cristo estão sentados com Cristo no céu. Olha só que coisa incrível. Então Jesus está dizendo para eles: eu não sou desse mundo. Agora vocês são. Vocês são os moradores da terra. Vocês são os que estão preocupados com dinheiro, vocês estão preocupados com a dinastia de vocês estão preocupados com as coisas desse mundo, vocês estão preocupados em receber honra das pessoas, vocês não estão preocupados em agradar a Deus. A gente vai ver que muitos judeus creram em Jesus, mas eles tinham medo dos fariseus. Então eles não se posicionavam, eles criam Jesus secretamente,
para não serem expulsos das sinagogas, para não terem os seus negócios, quebrarem os seus negócios, que daí eles não iam mais comprar deles, porque havia uma perseguição. Então é disso que Jesus está falando aqui. 24. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. De novo, é uma profecia. Jesus está condenando eles ao inferno. E daí ele continua: se vocês não crerem que eu sou. Ele diz ali, ó, eu sou, tá todo em maiúsculo, né? É o nome de Deus ali, ó. Se vocês não crerem que eu sou, se vocês não crerem que eu sou Deus, eu e o Pai somos um, de fato morrerão em seus pecados. Então, olha quantas vezes ele fala aqui. Só nesse parágrafo ele está falando 2 vezes, juntando com o outro lá de cima já foram 3 vezes. Em menos de 1 minuto ele fala 3 vezes que eles morrerão nos seus pecados. E qual é a única forma que uma pessoa tem de escapar, de morrer em seus pecados? É crendo. Olha o que está ali, ó. Se vocês não crerem que eu sou, morrerão em seus pecados. Então, se eu não crer em Jesus, eu vou morrer em meus pecados. Significa que eu vou para o inferno. E aqui é muito interessante, porque a gente pode pensar assim, a gente poderia resumir tudo que a gente estudou até aqui nesses poucos versículos, como que a gente faz para morrer nos nossos pecados? O que a pessoa tem que fazer para morrer nos seus pecados? Ou seja, o que a pessoa tem que fazer para ir para o inferno? Primeira coisa, ela tem que se achar uma pessoa boa. Sabe aquelas pessoas que se acham pessoas boas? Pessoas assim, não, mas eu faço muito mais coisa boa do que ruim. Esse é o primeiro passo para ir para o inferno. No momento que a pessoa não enxerga os seus pecados, não enxerga que ela precisa de um Salvador, esse é o primeiro ponto. E por que eu digo isso? Porque ali, ó, no 22, que eu expliquei para vocês, toda a questão do suicídio ali, que eles achavam que Jesus estava indo se suicidar e que ele iria para o inferno e que eles iriam para o céu, aqui mostra como eles se achavam bons. Eles achavam que eles iam para o céu. Imagina na hora que eles morreram e abriram os olhos e deram conta que eles não estavam no céu. Eles devem ter lembrado do que Jesus disse para eles. Um assunto muito sério. E a gente precisa estar atenta a isso. A gente precisa alertar as pessoas disso. Tá? Então, a primeira coisa, se eu quero ir para o inferno, a primeira coisa é eu achar que eu sou boa. E que eu vou conseguir chegar na presença de um Deus santo, puro, perfeito e dizer para ele: não, eu fiz umas coisas erradas aqui, mas olha que eu fiz muito mais coisas boas do que ruim. Não é assim que funciona. Não vai dar certo. Tá? Essa é a primeira forma de ir para o inferno. A segunda forma de ir para o inferno é amar o mundo. A Bíblia fala muito sobre isso. É amar as coisas deste mundo. Tá? Agora eu não me lembro lá, não sei se você pode me ajudar, mas eu acho que é lá em Tiago que fala, né? A concupiscência da carne. Tiago 4. Ah, é Tiago? Tá. Então, mas são essas coisas do mundo. É a pessoa que está focada nas coisas do mundo. É basicamente dinheiro, é fama, é sucesso. É a pessoa que só pensa nisso. Tá? Não tem nada errado com o dinheiro. O problema é quando o dinheiro, ele é nosso Deus. Quando ele nos domina. Né? O dinheiro, ele é para ser uma ferramenta. O dinheiro, a Bíblia diz, a gente deve querer ganhar dinheiro para poder ajudar as pessoas, certo? Porque sem dinheiro, como é que eu vou ajudar uma outra pessoa? Então, não tem nada de errado com o dinheiro como ferramenta. Mas posso quando... ler pra ti aqui? Pode ler. Aqui, na verdade, é 1 João 1 João 2, o versículo 15. Diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, desejo da carne, o desejo dos olhos e a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo. Exatamente. Então é isso. Então, o amor ao mundo. Então, essa é a segunda forma de ir para o inferno. A primeira é ser achando uma pessoa boa. A segunda é amando as coisas do mundo. E a terceira, que é a mais importante, é não crer. É quando Jesus diz ali no 24: se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Continuando, 25. Olha como começa o 25. Quem é você? Imagina, eles estão furiosos. Assim, mas quem tu... É mais ou menos assim, quem tu pensa que tu é?
É assim que eles estão falando com Jesus. Mas quem tu pensa que tu é? Nós somos líderes de Israel, nós somos os líderes do judaísmo, nós que lideramos o povo, nós que conhecemos, que estudamos a lei. E quem tu pensa que tu é? Tu acabou de dizer que nós somos pecadores e que a gente está indo para o inferno. Quem tu pensa que tu é? Eles ficam furiosos com Jesus e dizem assim para Jesus. E Jesus diz para eles, exatamente o que tenho dito o tempo todo. Ou seja, desde o início, Jesus nunca mudou o seu discurso. Ele sempre está falando a mesma coisa. Que ele é Deus, que ele fala no nome de Deus, que ele faz as mesmas coisas que Deus faz, que ele tem autoridade para dar vida, ele tem autoridade para julgar. Ele está falando isso desde o início. Eles não entendem porque eles não querem. 26. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês. Ou seja, Jesus ainda não acabou. A gente vai continuar no livro de João e vem coisa pior pela frente, que Jesus vai dizer para eles. Pior do que dizer que eles vão para o inferno. Pois aquele que me enviou merece confiança. Quem é aquele que me enviou, gurias? Deus Pai, muito bem. E digo ao mundo aquilo que dele ouvi. De novo ele está dizendo, eu só falo o que o Pai fala. Ó, eu ouvi do Pai e eu repito. Por que Jesus só fala o que o Pai fala? Porque ele e o Pai são um. Aí eu lembro que a Neuci já faz um tempinho, ela perguntou numa das aulas, mas e o Espírito Santo, né? E eu disse pra ela, quando a gente chegar mais pra frente no livro de João, Jesus vai falar mais sobre o ministério do Espírito Santo, a gente vai poder entender melhor. Por enquanto, até aqui, ele só tá falando de Deus Filho, Deus Pai, Deus Filho e Deus Pai. Mas os três estão juntos em todas as situações. Mas aqui Jesus só tá falando dos dois ao mesmo tempo, tá? 27. Eles não entenderam que eles estavam falando a respeito do Pai. Daí João faz essa observação. Jesus falou tudo isso e não caiu a ficha deles que Jesus estava falando sobre Deus Pai. 28. Então Jesus disse, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou. Ó, de novo, eu sou o nome de Deus, tá? E que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Então assim, Jesus disse, eu tô falando a mesma coisa desde o início. E como Jesus repete realmente as mesmas coisas. Nesse versículo ele repete várias coisas. Primeira delas, que eu queria esclarecer para vocês ali, ó, no 28 diz assim, quando vocês... Qual é a palavra que vem depois ali? Quando vocês... Levantarem. Que história é essa? Vocês levantarem o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem, gurias? Muito bem, o Filho do Homem é Jesus. Jesus, ele se autodenomina o Filho do Homem, que é a visão que o profeta Daniel teve lá no Antigo Testamento, e eles entendem perfeitamente o que Jesus está querendo dizer, que ele é o Messias. Então, Jesus se autodenomina, e ele está dizendo que vocês, quem são vocês? Vocês, líderes religiosos de Israel, vocês vão levantar o Filho do Homem. E a grande pergunta é, o que significa levantar o Filho do Homem? Então, os teólogos que estudam isso, eles entendem que Jesus estava se referindo à sua morte na cruz. Porque a morte na cruz, lembra como é que era? Ele carregou a cruz, daí ele foi pregado na cruz, no chão, tá? Eles pregam a pessoa na cruz, no chão. E depois eles levantam a cruz. E a cruz fica levantada, ela não fica deitada, certo? Então, quando tu levanta a cruz, que se diz? Jesus foi levantado. Então, até a gente já estudou isso antes, assim como a serpente foi levantada no deserto. Não sei se vocês lembram lá no início de João, a gente estudou isso. O Filho do Homem será levantado. É a mesma ideia. Então, Jesus está dizendo para eles aqui, ó, vocês vão me matar. E vocês vão me matar com morte de cruz. Porque vocês vão usar a morte romana. Vocês vão usar o Estado romano para executar os propósitos de vocês. Os romanos vão me matar porque vocês vão me levar a julgamento para ser morto pelos romanos. E daí eu vou ser levantado numa cruz. Mas Jesus está responsabilizando eles, ó, quando vocês. E Pedro, quando ele prega depois para os judeus, depois quando no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce, ele também diz, vocês crucificaram Jesus. Então Jesus está acusando eles, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou.
Ou seja, vocês saberão que eu sou Deus. Muitas coisas aconteceram. E não sei quando, mas a gente vai continuar pelo livro de João, e o livro de João dá muitos detalhes sobre a crucificação de Cristo, sobre a morte de Jesus. E é fantástico a gente observar todos os detalhes que acontecem ali. Acontecem coisas incríveis. Fica no meio do dia, fica escuro, do meio-dia até as 3 da tarde. Fica trevas. Tem um terremoto. Sabe? Tumbas se abrem. Então, assim, acontece uma coisa impressionante no dia que Jesus morre. Naquelas 3 horas que ele fica ali. Naquele momento de expiação pelo pecado de toda a humanidade, de todas as pessoas. Que um dia vão crer nele. Então, são coisas incríveis. 3 horas na cruz, vivo, até morrer. Sim, exatamente isso. E daí ele morre. E ele morre, quando a gente chegar lá a gente vai ver, tá? Tô dando um spoiler aqui. Mas ele morre porque ele quer. Porque ele tem o poder de não morrer, mas ele diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, aquele momento ali, ele morre, digamos assim. Geralmente uma pessoa que ficava na cruz tinha que ficar mais do que 24 horas, às vezes 2, 3 dias. Tinha que ficar na cruz até morrer, porque a pessoa vai morrendo aos poucos. Daí eles quebravam as pernas. Daí eles quebravam as pernas das pessoas para as pessoas poderem não se... Porque a pessoa acabava se segurando na cruz pelas pernas e ela ainda conseguia respirar. Mas no momento que quebrava as pernas, ela não tinha mais como se segurar, daí ela morria sufocada na cruz. Né? Porque a morte de cruz é uma morte lenta. Tá? Então, assim, muita coisa vai acontecer. E não só no momento da crucificação, eles vão ver todos esses milagres acontecendo, como logo depois da ressurreição. No domingo, né, eles pagam os guardas lá para mentir, certo? Que roubaram o corpo de Jesus. Então, eles creem mais na ressurreição do que os próprios discípulos. É uma coisa de louco. Quando a gente chegar lá, a gente vai estudar os detalhes. Mas aqui Jesus está falando no 28, quando ele diz, quando vocês levantarem o Filho do Homem, ele está dizendo, vocês vão me crucificar. Saberão que eu sou e que nada faço de mim mesmo. Ele está dizendo, todas as obras que eu faço, tudo o que eu faço, é a mesma coisa que o Pai faz. Quem vê a mim, vê o Pai. Ele vai dizer mais adiante. Mas falo, olha só, então tudo que eu faço é a mesma coisa que o Pai faz. E tudo que eu falo é exatamente o que o Pai me ensinou. Ou seja, o que o Pai me diz, eu falo. Eu não falo nada por mim mesmo. Eu estou totalmente alinhado com o Pai. Tá? A Trindade, as 3 pessoas da Trindade, todas elas pensam, agem da mesma forma. Quem vê um, vê o outro. Continuando, 29. Aquele que me enviou está comigo. Aqui de novo a Trindade. Quem é aquele que me enviou? Deus Pai. Ele está dizendo, Deus Pai está aqui comigo. Ele não me deixou sozinho. Não ficou Deus Pai lá no céu e eu estou aqui. A gente está juntos. Pois sempre faço o que lhe agrada. Daí ele repete de novo a mesma coisa. Eu faço o que agrada a Deus. Que é as mesmas coisas que ele já tinha falado lá no capítulo 5, várias vezes. Que todas as obras que ele faz são as mesmas obras do Pai. Versículo 30. Tendo dito estas coisas, muitos creram nele. Então teve pessoas que creram nele. Tem algumas pessoas que não creram. Porque ele estava se dirigindo aos líderes religiosos, mas tinha várias pessoas ao redor também. E daí a gente vai continuar na semana que vem, a partir do 31. Agora só vejam o título que tem ali antes do versículo 31. O que diz ali? Os filhos de Abraão e os filhos de Os filhos de Abraão e os filhos do Diabo. Bem então, legal, bem. Vocês já sabem que a aula que vem vocês não podem perder, né? Porque Jesus disse, eu tenho muitas coisas para falar a respeito de vocês e para julgá-los. E Jesus vai continuar julgando eles e vai chamar eles de filhos do diabo. Então não percam a próxima aula.